prazer mais uma aula poder estar aqui com você para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Aproveito para agradecer e glorificar, o nome do Senhor, porque estamos concluindo mais um trimestre do IDES, onde aprendemos, onde fomos edificados, onde fomos restaurados pelo poder do Espírito Santo. Então é um prazer que possamos encerrar esse trimestre cheio de gratidão a Deus e com os nossos corações repletos, para essa vontade, de buscar a unidade do corpo cada vez mais. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos lá, gente, vamos conversar aí um pouquinho aí na nossa última aula sobre a responsabilidade que temos por fazer parte do corpo de Cristo. É importantíssimo entendermos que o crente, que nós representamos o corpo de Cristo diante do mundo. Pessoal, a partir do momento em que eu faço parte do corpo de Cristo, a gente é um representante deste corpo. Nós somos um representante legal. Isso significa o quê? Que os nossos atos, que os meus atos representam neste mundo o corpo de Cristo. Então, quando a gente se torna membro de uma igreja, tudo que a gente faz automaticamente ou exalta ou mancha o corpo de Cristo. Com certeza, uma dessas alternativas, ou exalta ou mancha o corpo de Cristo, Mancha o nome de Cristo e mancha ou exalta, tá, gente? Mancha ou exalta o nome da igreja em que eu pertenço. Então, com certeza você já deve ter ouvido alguma expressão assim: ah, meu vizinho disse que é da sua igreja, mas para ser um crente igual a ele, eu prefiro continuar como eu estou. Ah, na sua igreja pode beber? Com certeza você já deve ter escutado alguma expressão desse tipo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que até o mundo nos enxerga como corpo de Cristo, Nós deixamos de ser a Isabela, nós deixamos de ser a Maria, o José, para ser quem? O crente. Ah, você é o crente. E o que é isso? É o mundo reconhecendo que nós representamos a igreja, nós representamos o corpo. Então, gente, ser membro de uma igreja significa representá-la e representar Cristo neste mundo. Cada discípulo de Cristo é responsável por sua igreja. Eu sou responsável pela minha igreja. Você é responsável pela sua igreja. Eu sou a Igreja Batista Nova Vista, lá no meu serviço, lá na minha faculdade, lá nos meus relacionamentos com os meus amigos. Eu sou a Igreja Batista Nova Vista, independente do lugar ou com quem eu esteja. Eu represento a igreja e você também representa a igreja, independente do lugar que você esteja. Então, vocês conseguiram compreender a responsabilidade que nós temos por fazer parte do corpo de Cristo? Como que isso é de extrema importância pra gente? Olha só, gente, vamos olhar um pouquinho por uma outra ótica. Nós somos representantes do corpo de Cristo, não só externamente, dessa maneira que eu falei, para o mundo, mas nós somos representantes do corpo de Cristo internamente. Como assim? Os nossos pensamentos. Como é, meu irmão, o seu pensamento? Você pensa como a igreja do Senhor? Ou você pensa individualmente, isoladamente? Você pensa como José aqui, como a Isabela aqui, ou você pensa como a Igreja Batista Nova Vista? Ou você pensa como corpo de Cristo, com o corpo santo de Cristo, com a unidade do corpo de Cristo? Nós devemos sempre pensar como corpo e não individualmente. Por quê, gente? Por que isso é tão importante? Porque as nossas ações
elas vão trazer reações não para a minha vida pessoal apenas, mas para a vida da igreja. Na última aula que eu lecionei aqui, que eu conversei com vocês, eu frisei bastante esse ponto. Tudo que a gente faz reflete no corpo. Eu tô fazendo aqui, aí ninguém da igreja está sabendo, mas eu faço parte daquele corpo e vai refletir ali. Todas as minhas escolhas e atitudes refletem no corpo da igreja. Então, internamente, eu tenho que ser a igreja do Senhor. Eu não sou Isabela, eu sou o corpo de Cristo. É o tempo todo. Isso tem que estar aqui, martelando na nossa mente, né? Cristo fala, né, lá na Bíblia, que acontece? Ele nos manda considerar uma pessoa como um estranho quando ela não quer se conciliar com o corpo de Cristo. Então, se você não está condizendo, né, como um corpo de Cristo, você não está condizente com as atitudes que a igreja deve tomar, com as atitudes, com a forma que a igreja deve agir, se você está pensando de um jeito e Cristo manda a gente agir de outro, como corpo, como igreja, você é um estranho. É isso que Cristo fala pra gente. Olha, considera essa pessoa como um estranho, porque ela não quer conciliar com o corpo de Cristo, ela não quer andar junto, ela não quer ter a mente, né, de Cristo, a mente como um representante do corpo de Cristo. Então, olha como é importante essa questão interna também. Então, a questão externa, onde acontecem as nossas atitudes perante o mundo e somos reconhecidos, onde a gente pode, né, tanto exaltar como manchar o corpo de Cristo e a igreja do Senhor. E temos também a questão interna do corpo de Cristo, como que você pensa como corpo ou você pensa de maneira individual. Então é muito importante essa responsabilidade que nós temos de pensar como corpo de Cristo e agir como corpo de Cristo, né? E a questão principal, gente, tratando-se do corpo de Cristo, é a unidade, né? Acima de qualquer coisa. Por que é tão importante eu pensar e agir como corpo de Cristo? Para que a unidade seja o ponto principal. Para que a unidade seja a forma com que a igreja se porte. Não existe uma igreja onde há divisão, onde há separação. Isso não condiz com a vontade do Senhor. Pelo contrário, a unidade é o elo, é o vínculo, é a marca principal da vontade de Cristo para o seu corpo. Nós devemos ser um corpo unido. Nós devemos ser um só corpo, o corpo de Cristo. Então, gente, vamos sempre frisar pela unidade do corpo da igreja. Se tem um irmão andando contra a vontade, contra o caminho que o corpo de Cristo deve seguir, deve trilhar, nós temos que ir de encontro com esse irmão e falar: meu irmão, vem cá, se concilia, você faz parte do corpo de Cristo. Em momento algum nós devemos julgar o nosso irmão, né? Nesse sentido de querer julgar mesmo nosso irmão. Pelo contrário, devemos querer conciliar o nosso irmão à unidade. Devemos resgatar o nosso irmão. É por isso que a Bíblia traz pra gente essa ideia, né? De quando o irmão pecar ou quando o irmão... olha só, vamos ler lá, gente, é melhor. Mateus 18, versículos 15 e 17 diz o seguinte: ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho o seu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil publicano. Então, olha só, pessoal, Cristo deixa claro aí que a intenção da conversa em particular com o irmão, que não esteja condizendo com
a identidade do corpo de Cristo, não é para condenar ele, né, do que ele está fazendo, mas é para buscar a conciliação. Então, em todas essas instâncias, seja você e o seu irmão, seja você, seu irmão e mais 2 testemunhas, seja quando for levado para a igreja, a intenção principal da conversa é a unidade do corpo. Esse é o ensinamento do Cristo. Se algo se interpôs entre você e seu irmão, vá até ele e tente ganhá-lo novamente para o corpo. Não resolveu? Busque um reforço, busque 2 testemunhas. Se não resolveu também, leve a instância superior aí, que seria a igreja, né? Ou seja, todo o corpo. Para quê? Para que todo mundo reconquiste aquele que se separou do corpo. Porém, no finalzinho aí desse versículo 17, Cristo fala, olha, se não houver jeito, se ele manteve a sua posição e não quis se reconciliar com o corpo, então considere ele como um estranho, né? Cristo, ele não nos autorizou a constituirmos tribunais para punir os membros do nosso corpo. Pelo contrário, ele manda a gente exortar para que a gente não deixe que o corpo fique prejudicado, para que haja essa separação, desfalcado, dilacerado. O que ele quer e o que ele nos orienta é que a gente trate todas as feridas do corpo para a saúde dele. Muitas vezes a gente passa mal, não passa? Muitas vezes a gente machuca um dedo, machuca uma parte do nosso corpo. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar recuperá-la, recuperar a saúde. E é exatamente isso com o corpo de Cristo. Vamos recuperar a saúde do corpo de Cristo, que é o quê? A unidade. Então vamos lá atrás do nosso irmão, vamos ajudá-lo para que a unidade seja restabelecida, porque a unidade, ela traz o vínculo da paz. A paz perante esse Deus perfeito e incrível, o qual é o nosso Pai e a cabeça do corpo. Gente, será que existe algum cristianismo sem igreja local? Será que é possível a gente ser um discípulo de Cristo sem a gente estar em comunhão com os outros discípulos de Cristo? Gente, não tem. Com toda certeza isso é impossível. Por isso a unidade é tão essencial. A reconciliação com Deus é uma coisa. E com os outros filhos de Deus é outra coisa? Jamais. Para que a gente se reconcilie com Deus, nós precisamos dos outros, nós precisamos de Cristo, nós precisamos de todo o corpo. Por isso a unidade é indispensável para a nossa vida como discípulo de Cristo. A partir do momento que a gente foi adotado por Deus, nós pertencemos a uma família. Por isso que eu te chamo de irmão. Por isso que você pode me chamar de irmão, de irmã. Por quê? Porque somos uma família. Que família? Família de Deus. Somos seus filhos. Somos um só. Família unida, né? Família unida para cumprir a vontade do Senhor. E ser filho de Deus significa exatamente isso, meu irmão. Significa viver em comunhão. Comunhão, né? Com o outro. Se você é um filho de Deus, você foi reconciliado com Ele através de Cristo Jesus. Então você tem que se esforçar para viver em comunhão com a família de Deus. E estimular, claro, sempre o outro irmão a viver com esse mesmo propósito. Gente, a volta de Deus, a volta de Cristo, né? Ela tem se aproximado. E os filhos de Deus, a gente tem que estimular uns aos outros para que essa união prevaleça. Por quê? Pois o poder de Deus, ele opera em nós. E ele nos reconciliou com ele com esse propósito de sermos um só. Então a vida em comunidade, ela é uma oportunidade, além de tudo, de uma edificação mútua. Um ajudando o outro, um edificando a vida do outro, um aprendendo com o outro.
um sendo o alicerce do outro, a união é algo incrível, a unidade é algo incrível. Não existe, pessoal, a igreja perfeita neste mundo, e nem é essa a promessa de Deus para a igreja. Nós estamos nesse mundo para quê? Para edificar o reino de Deus, e isso acontece quando a gente se dispõe a caminhar na verdade e em amor, a perdoarmos uns aos outros, a caminhar uns com os outros, a aceitar as nossas imperfeições. Por que não existe igreja perfeita? Porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos pecadores, mas o que faz uma igreja ser edificante na vida do mundo e na vida de todo o corpo é a vontade de crescer, é a vontade de fazer a unidade, de fazer a vontade de Cristo nesse mundo. E a partir do momento que reconhecemos, as nossas imperfeições, e a partir do momento que escolhemos lutar pela unidade da igreja e edificar a vida do nosso irmão, nós estamos cumprindo com a vontade do Senhor. A igreja não são as outras pessoas, não é a liderança, não é o pastor, não é o diácono. A igreja é você, a igreja sou eu. Edifique o corpo de Cristo, escolha como corpo de Cristo, pense como corpo de Cristo, haja como corpo de Cristo. Honre o nome do Senhor através da unidade do corpo de Cristo. Lute, meu irmão, lute muito pela unidade do corpo, para que a glória dele seja resplandecida neste mundo através das nossas vidas e através da unidade da igreja. Amém? Que possamos cada vez mais lutar pela unidade da igreja, que possamos cada vez mais pensarmos e agirmos conforme a igreja do Senhor nesse mundo. Que Deus nos abençoe.